Om Hara. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que bênção é poder contar com a sua presença nessa formação. Hoje eu vou compartilhar contigo um tema que chama-se a metafísica da saúde. A compreensão e a assimilação da metafísica da saúde irá fazer de ti um terapeuta cada vez mais competente. Metafísica da saúde, aquilo que está além do físico, aquilo que está além dessa realidade material. Eu quero que você saiba de antemão que eu tenho aqui em minhas mãos algumas anotações que eu realizei lá nos anos 80, quando eu estudei com Luiz Antônio Gasparetto, no espaço Vida e Consciência, e ele me iniciou nos mistérios da metafísica da saúde. Assim como eu tenho aqui essas anotações, assim como você terapeuta, você naturopata, você terapeuta quântico, terá à sua disposição essa apostila, eu sugiro de toda forma que nessa aula você também faça as suas anotações, você preste muita atenção, porque vários desses ensinamentos aqui, certamente você utilizará na sua vida e nos seus atendimentos. Pois bem, o primeiro tópico dessa nossa conversa é a ideia do apego. Apego, segundo a metafísica da saúde, os guias espirituais e a minha própria vivência, é quando eu me desloco para o outro. Eu abro mão do meu poder e coloco o meu poder, a minha atenção na outra pessoa, criando a ilusão de que o meu poder está no outro. O que é muito curioso com relação ao apego é que muitas vezes nós acreditamos que o apego é amor. Apego, pelo contrário, retém, segura, atrapalha você e atrapalha a pessoa pela qual você tem apego ou a situação pela qual você tem apego. Amor, ao contrário, liberta. As pessoas apegadas, elas fazem dos outros um centro de abastecimento. Portanto, as pessoas apegadas, por vezes, são vampiros energéticos do objetivo ou da pessoa pela qual ela se prende física e energeticamente. Nos apegarmos a qualquer situação cria uma série de cargas negativas para nós e para todos os envolvidos. Inclusive, essas cargas negativas que advêm do apego são chamadas de mal olhado. O apego cria expectativas, cria demandas, cria críticas também, e o apego aumenta a rejeição que eu tenho por mim mesmo. Se você se apega a alguém, você rejeita o seu próprio poder, você rejeita a si mesmo. E você tem uma tendência muito forte a viver numa solidão, aquela solidão que incomoda. Apego. Segundo item, solidão. O que é a solidão na metafísica da saúde? É a sensação de angústia resultante do nosso apego em outras pessoas. Quanto mais nos apegamos, mais angustiados ficamos e mais temos aquela sensação da solidão que é negativa. Eu mesmo, Otávio Leal, sou uma pessoa muito solitária, mas eu vivo a solidão que é positiva. Existem pessoas que são tão apegadas que acabam sendo rejeitadas pelos outros e acabam rejeitando a si mesmas. Terceiro item, desapego. Desapego é quando você se liga em você mesmo. O Gasparetto, os guias espirituais, o Mestre Osho, eu, Otávio Leal, sempre digo, se ligue em você. Observe as suas necessidades, observe quem você é, observe o teu caminho de vida e se desapegue de todas as pessoas e situações que te cercam.
No budismo, o Lama Surya Das, o mestre Surya Das, ele nos ensina que a vida é uma universidade e que a matéria principal da nossa vida é o desapego. Gasparetto diz que solte os outros, assuma a responsabilidade por você, isso é o desapego, e se liberte dos outros. A liberdade dos outros, a liberdade de situações faz de ti uma pessoa mais livre, mais solta, uma pessoa que tem muito pouca expectativa dos outros. Aí você se liga em você. E note, você como terapeuta, você vai perceber muito que muitas pessoas que vão te consultar com doenças da alma, e essa é a função da metafísica da saúde, lidarmos com as doenças da alma, muitos que vão te consultar têm essa doença do apego exagerado. Claro, somos humanos, seus pacientes são humanos, um pouco de apego é bem-vindo, como ensinam os rabinos, os mestres da Kabbalah, se apegar às situações da vida com uma cordinha de nylon, mas nunca com uma corrente de aço, que segura, que limita, que prende. O próximo item que eu vou compartilhar contigo é a nossa personalidade. Como a metafísica da saúde fala da nossa personalidade? Personalidade é um conjunto de pensamentos e padrões que geram as nossas atitudes, é a nossa roupa, como nós nos vestimos do mundo, pensamentos, atitudes que formam a minha persona, a minha máscara. Mestre Reich, das terapias reichianas, uma vez disse para um paciente: você tem muitas máscaras, você é uma pessoa muito falsa, muito contida, nós notamos em ti que tudo é falso. E o paciente disse assim para Reich: Dr. Reich, tu também tens uma máscara. E Reich respondeu: eu tenho uma máscara, mas a máscara não me tem. Existe uma confusão entre pessoas, ou existe uma confusão em pessoas que acabam vivendo muito mais papéis sociais que tem relação na metafísica da saúde com tem que. Você tem que ser isso, você tem que viver aquilo, você tem que se portar de tal forma. Tudo isso vai criando uma personalidade que acaba tendo você, que acaba tendo o seu paciente. Note, a personalidade, que na astrologia é chamada de ascendente, a personalidade que você veste para se mostrar ao mundo, desde que você tenha consciência dela, é muito bem-vinda. Mas as máscaras, as personas, não podem ter você. Na metafísica da saúde, se diz que essa personalidade ela vai mudando progressivamente com a vida. Nós vamos amadurecendo e o próprio amadurecimento é tirar um pouco dessas máscaras. O Osho sempre dizia, eu gosto muito disso, que uma pessoa idosa, um velhinho que vai ali para a praia, e eu estou gravando essa aula aqui para você, eu estou aqui no Guarujá, e às vezes um velhinho vai na praia e vê um monte de conchas e se surpreende com as conchas, fica alegre com as conchas. Esse é um final de vida interessante, é tirarmos as máscaras e observarmos o nosso ser, que é chamado na metafísica da saúde de eu superior ou consciência crística. Virtuoso ou rico. Quem é uma pessoa virtuosa ou rica? É aquela pessoa que quer sempre aprender e é aquela pessoa que faz muito por si mesmo e muito para o planeta. Essa é a pessoa virtuosa e rica. Pobre ou pecador, na visão da metafísica da saúde, é aquela pessoa que não aproveita as chances e as oportunidades da vida e quer que os outros façam por ele. É claro que aqui existem vários casos e tudo aquilo que eu conversar, que eu compartilhar aqui contigo, é importante que você saiba que existem exceções, eu sei disso.
Nada no universo é absoluto. Em tudo aqui existem exceções. Mas repetindo, rico ou virtuoso é o que tem ação, é o que aprende, é o que realiza. Pobre ou pecador, na visão da metafísica, é aquela pessoa que não aproveita as chances e as oportunidades da vida e quer que o outro faça tudo por ele. Sexto sentido, segundo a metafísica, é uma capacidade da intuição, podemos dizer assim. A capacidade das pessoas que vivem próximas da natureza, que fazem tai chi, yoga, oração contemplativas, as pessoas que conseguem perceber as energias em volta, que conseguem captar as sensações das outras pessoas e que conseguem perceber a diferença entre destino e livre-arbítrio, que é o próximo tema. Destino. Aspectos imutáveis, destino, consciência de que tudo sempre vai mudar, consciência que tudo é relativo e perceber, notar o quanto temos de destino, o quanto temos de livre-arbítrio é um grande aprendizado. Até porque a maior parte das pessoas sempre tentam mudar aquilo que é imutável, aquilo que elas não têm controle. E aquilo que elas podem modificar, alterar, elas acabam não mudando. A percepção do destino, por exemplo, o trânsito me incomoda. Tu podes mudar de cidade, mas a priori é impossível se modificar um trânsito de uma cidade grande. Destino é perceber que as pessoas morrem, que nós envelhecemos, que não podemos agradar a todos, que não podemos, muitas vezes, termos transformações na vida de uma hora para outra, que existem situações que requerem tempo, um passo depois do outro. Então, o quanto que você tem de destino, o quanto que você tem de livre-arbítrio. Destino também, na visão da metafísica, é você fazer uma viagem de barco, você faz um cruzeiro de barco. O cruzeiro sai do Brasil e vai para a Itália, que seja. Esse é o destino do barco. O que você vai fazer dentro do barco é o seu arbítrio. Preocupar-se, ocupar-se previamente, o que gera um sem número de ansiedade. Ocupar-se com o futuro em vez de fazermos o melhor agora. Eu vou repetir, preocupação, preocuparmos-nos com o futuro em vez de realizarmos aquilo que tem que ser feito agora. Preocupação é falta de confiança, é falta de fé, é crer que nós podemos, ou melhor, é crer que existirá uma situação catastrófica no futuro. É uma preocupação sempre relacionada com a ideia do ruim. Eu digo que se preocupação servisse para algo, seria fabuloso se preocupar. Se eu me preocupar com dinheiro, eu vou ter? Não, pelo contrário. Se eu me preocupar com os meus filhos, eu trairei uma energia positiva para eles? Não. Você pode educar, você pode mostrar caminho aos teus filhos, mas a preocupação sempre é a mentalização de algo trágico, de algo caótico, de algo perverso. A preocupação com a minha saúde melhora a minha saúde? Em hipótese alguma. Em vez de você se preocupar, faça exercícios, se alimente, dê um salto quântico na sua alimentação. Tenha, na forma de você se alimentar, uma faixa preta de confiança. Preocupar-se também é querer ser o todo-poderoso, achar que nós temos o controle de tudo no futuro, e é sabido, de novo a questão do destino, que nem tudo está nas nossas mãos. Preocupar-se também é querer fazer o impossível. Compartilhar é andar junto, ombro a ombro, é ver o outro com igualdade, ninguém maior, ninguém menor.
é respeitar as necessidades de cada um, é ter humildade também. Por exemplo, a maior parte das aulas que eu ministro, formações de terapeuta quântico, naturopatia, nas aulas online, eu não consulto nada, eu não tenho papel nenhum na minha frente. Hoje, com humildade, eu me dou conta que eu não tenho memória para compartilhar tudo isso que está aqui, lá dos anos 80, contigo. Então eu tenho aqui a minha cola, humildade. Compartilhar é perceber que todos erram, que todos fazem escolhas. Compartilhar é caminharmos juntos, mas tendo opções, e perceber que cada um tem a sua própria maneira de ser e de fazer as coisas. Note, compartilhar não é sufocar, não é se sufocar e não é sufocar o outro também. Compartilhar é assumir as suas responsabilidades, mas não é assumir a responsabilidade do que o outro deve ser ou viver. Compartilhar não é tentar salvar pessoas que não querem ajuda, que não querem serem salvas. E principalmente, compartilhar não é o item que eu falei anteriormente, se preocupar, não é se preocupar. Dormir. Na metafísica da saúde se diz que dormir é deixar o corpo físico e viver experiências fora dele. O sono, importantíssimo, é o nome dado a um estado de consciência alternada, em que a mente se encontra fora do corpo. Sonhar é viver projeções do nosso próprio subconsciente. Outro item, harmonia, é a frequência constante do prazer. É se fazer, é se viver aquilo que se gosta. Harmonia é o resultado do equilíbrio de vários fatores, e esse equilíbrio na metafísica é chamada o ritmo de Deus, o ritmo da deusa, é o fluxo da ordem divina. Normalmente, se eu não me apegar ao prazer sadio, se exercitar, amar, compartilhar, trabalhar, criar, dormir, se enamorar, quando há prazer nesses itens, nós chamamos de harmonia, de uma vida harmônica. Estabilidade é fluir com as situações da vida naturalmente. É a lucidez também frente às mudanças da vida. Note, fluidez, estabilidade, é nós fluirmos frente às mudanças da vida. Fluir. Eu quero que você saiba que ao final dessa aula eu vou te colocar uma oração transpessoal, uma oração metafísica, para que você possa estar aplicando todos esses valores. Mas se você puder, vai anotando um por um. Semelhanças. Semelhanças é nós nos darmos conta que não existe igualdade. Ninguém é igual a ninguém. Sim, semelhantes, mas ninguém é igual a ninguém. Maturidade é o nome dado ao grau de capacidade desenvolvida pelas pessoas, mas que tem relação com o seu poder pessoal, com as suas capacidades pessoais. Maturidade é perceber que eu e você somos sementes, e essa semente, quando vamos amadurecendo, vai se tornando uma árvore, ou pelo menos assim deveria. É a promessa que se cumpriu. Todos os seres humanos são promessas que podem se cumprir ou não. Para que elas se cumpram, é necessário maturidade. Agressividade é o nome dado à energia de destruição mal dirigida. Muitas pessoas são agressivas, principalmente para se defenderem da sua fraqueza, da sua falta de energia, das suas inseguranças também.
Inclusive, a agressividade, juntamente com a susceptibilidade, é um grau de irritação. E as pessoas agressivas, as pessoas exageradamente susceptíveis, são pessoas orgulhosas. Orgulho aqui, eu estou apontando, é um orgulho negativo. Existe, por exemplo, pessoas que são extremamente agressivas, porque vem do orgulho delas, e esse orgulho tem relação com a arrogância e com o mimo. Basta você ligar a televisão, você observar as redes sociais, o que existem de pessoas mimadas e o que existem de pessoas arrogantes. Aliás, a maior parte dos líderes políticos planetários ou são pessoas absolutamente mimadas ou são pessoas absolutamente arrogantes e agressivas. Isso quando não são as duas. E aqui, claro, você como terapeuta, dominando todas essas informações aqui contidas, você pode dar um aconselhamento, você pode mostrar caminhos, você pode fazer com que o teu paciente reflita sobre tudo isso aqui que eu estou compartilhando contigo. Sensibilidade, próximo item, é o grau de aperfeiçoamento que me permite perceber as pessoas e as situações. Perceber as pessoas e situações e perceber a mim mesmo também. Querer. O que é querer? Querer é a interpretação nem sempre adequada das nossas necessidades, bem como do modo de satisfazê-las. Ou seja, às vezes queremos um monte de coisas, mas que não são as nossas necessidades, não são. E também o querer nem sempre aponta a forma de se realizar esse querer. Já assim, as necessidades, querer versus necessidades. As necessidades é uma quantidade de expressão do nosso eu superior, do nosso si mesmo, do nosso eu consciente. Nosso eu consciente, ou eu interior, ou consciência crítica, como queiram chamar, ele cria uma necessidade, não quereres. Nosso eu maior cria uma necessidade, cria também, segundo a metafísica, formas de realizarmos essa necessidade. Orgulho. Eu gosto muito agora dessa parte aqui da nossa aula. Orgulho é um estado de consciência formado por uma série de ilusões. O mimo, que é criar dificuldades ilusórias e se fazer de fraco. Mimo. As pessoas mimadas são assim, elas criam ilusões, expectativas e depois se fazem de fraco para não realizar o que precisa ser feito. Depois a timidez, que segundo a metafísica é orgulho, porque o indivíduo não quer fazer o que gosta para manter a aparência de estar sempre certo. Ou seja, a timidez tem relação com o medo de errar, com o medo do que vão se pensar de nós. Eu quero manter a aparência que eu nunca erro e não arrisco. A arrogância, que é se fazer um monte de planos para o futuro e para os outros, idealizando um monte de coisa e depois querer forçar para que as coisas sigam nessa direção. Isso é a arrogância. A arrogância, Gasparetto, a metafísica da saúde, a minha visão, define a arrogância caprichosa, que é a pessoa que gosta de fazer as coisas bem feitas, e existe a arrogância arrogante mesmo, que é a pessoa que quer tudo perfeito, perfeito do jeito dela. Inferioridade é a ilusão de que somos imperfeitos, é a ilusão de que não somos bons o suficiente em algo, é a crença que Deus errou em nós. Essa é a inferioridade. A superioridade é uma maneira de compensar a inferioridade. E aí nós temos a ilusão de que nós valemos mais que todo mundo. Então, de novo, inferioridade é a ilusão de que somos imperfeitos, que não somos bons o suficiente.
É a crença que Deus, que a natureza, que a deusa errou em nós. E a superioridade é uma forma de compensar a inferioridade e é uma ilusão de que valemos mais que os outros. Pretensão é a pessoa que mantém a ilusão de poder. São as pessoas pretensiosas ou as pessoas que têm a ilusão de serem aquilo que elas não são. Elas acreditam que têm méritos que não têm, ou acreditam mesmo que é a pretensão negativa, que elas têm deméritos que também não têm. É diferente a pretensão de se ter objetivos com melhora, com amadurecimento, objetivos com os pés no chão. Isso é muito saudável, isso não é pretensão. Preocupação. Lembra que eu estou falando de orgulho? O orgulho do mimo, o orgulho da timidez, o orgulho da arrogância, o orgulho da inferioridade, superioridade, pretensão. E agora o orgulho da preocupação. É a ilusão, é a nossa imaginação que podemos controlar o futuro. É também uma visão catastrófica do futuro. Vaidade é a ilusão de que somos o que os outros acham. São pessoas vaidosas. 99% das nossas defesas são para manter a nossa imagem, para agradar as outras pessoas. A pessoa vaidosa, ela tem medo do julgamento alheio. Culpa é exigir o impossível e depois se machucar quando a realidade aparece. Culpa é exigir do outro ou exigir de si mesmo, exigir-se o impossível. E quando aquilo que é real aparece, as pessoas que se sentem culpadas se machucam. Modelo. Todo modelo é ilusão. Podemos sim nos inspirar em outras pessoas, mas o amadurecimento, a plenitude é o teu projeto divino, é ser você, que é um projeto único e desconhecido. Ser você, ser uma pessoa plena, não há uma via, não há um caminho definido para isso, não há um modelo para isso. Cada um é único, portanto diferente um dos outros. Cobrança, nós vamos falar muito disso já já. Cobrança tem relação com orgulho, e todo orgulho gera culpa, e culpa acaba cobrando uma ilusão. Nós temos essa cobrança que a metafísica, que o Gasparetto tanto trabalha, que é a cobrança do tem que é uma das maiores vaidades que existe. Eu tenho que, o outro tem que. É um departamento na nossa mente, é um julgamento na nossa mente, cheio de regras autoritárias que forçam um comportamento social. O juiz tem que ser assim, o advogado tem que ser assim, o médico tem que ser assim, o guru tem que ser assim. Esse tem que normalmente está relacionado com a nossa ideia de buscarmos apoio. E as pessoas que têm essa energia do tem que, as pessoas que têm essa energia da cobrança, normalmente são pessoas absolutamente dominadoras. Então esses são tipos de orgulhos. Se você está em formação comigo, você tem a apostila aqui na sua frente, você vai anotar, você vai pesquisar e volto a repetir, tudo isso irá alavancar os teus atendimentos. Falemos agora da humildade. O que é humildade? A palavra humildade vem de humus. Humus é terra. Humildade é ser simples, desinibido, forte sim, mas não se achando maior ou melhor. Ser uma pessoa alegre, alguém que aprenda com facilidade, que viva em paz consigo mesmo. A pessoa humilde é compreensiva, inteligente, amorosa, lúcida e presente.
E a pessoa humilde ainda reconhece as suas virtudes e as suas necessidades. Raiva é a emoção que se sente quando a energia da destruição se torna presente. A raiva nos coloca num plano da existência que eu chamaria de baixo astral. Nós temos o baixo astral e temos o alto astral. A raiva te joga para o baixo astral, que é a mesma energia dos vícios, dos apegos, das perversidades, da corrupção. A raiva usada para a defesa pode ser destrutivamente negativa. A raiva pode conduzir à agressividade ou à crueldade. O que eu quero dizer aqui, claro, é a raiva excessiva. Dalai Lama diz: pequenas porções de raiva acabam com o tempo se tornando ódio. Então, atenção com isso. Quando a raiva é usada positivamente, nós chamamos isso de coragem, força aos problemas comuns. Utilizar-se da raiva positivamente é entrar em contato com uma energia que nós chamamos a energia das nossas sombras, ou do nosso animal interior, tema esse que é abordado em outros vídeos, em outras aulas da sua formação. As pessoas recalcadas. Eu lido muito com isso dentro de processos terapêuticos, dentro do grupo de Anima Soma que eu dirijo. Recalque é guardar para dentro de você algo desagradável, você soca lá para dentro, você enterra, você quer pedir desculpa para alguém, mas recalca esse desejo, você quer falar para alguém que você ama a pessoa, mas você recalca isso também. É a crença também de que eu não vejo alguma coisa, portanto ela não existe. Aí eu finjo que não vejo. Todo o material que é recalcado faz mal para ti. Todo o material que é recalcado consome a tua energia vital. Você não sabe por que tu não tem energia. Por isso, para lidar com o recalque é importante se fechar portas, se resolver situações em aberto. Estresse é ficar sempre tenso para manter uma série de situações recalcadas. Eu não me expresso, eu não ajo, eu não me movimento, aí eu me recalco e fico estressado. Projeção. Projeção tem relação com recalque, que é o nome de todo o material que eu tenho recalcado, fica escondido aqui, e aí essas projeções surgem nos sonhos, na imaginação, na arte, nas doenças também que se manifestam em vários momentos por recalques do meu ser. E também nós temos uma série de projeções nas pessoas que estão próximas a nós. Quando o paciente chega para ti e diz isso, eu tenho problemas porque o outro, será que eu não estou projetando isso no outro, aquilo que eu sou? Mestre Jung falava muito disso, que aquilo que mais odiamos, detestamos, que mais nos dá raiva no outro, muitas vezes pode ser algo que faz parte daquilo que eu sou. Então, projeção também só acontece quando nós temos condições ou melhor, a cura das projeções acontece quando nós temos condições de perceber que será que aquilo que me incomoda não está aqui também? Isso tem relação com as nossas sombras também. Introjeção é o contrário da projeção, é trazer de volta para mim. Introjeção, intronáutica, é perceber quem eu sou, é se dar conta de quem eu sou, é perceber que aquilo que me incomoda nos outros pode estar aqui, pode se manifestar em nós, e com essa introjeção eu me conheço, eu me curo. Paixão é um sentimento intranquilo, e aqui eu estou falando dessas paixões intranquilas, essas coisas doentias, muito grandes, que claro, existem fases da vida que todos têm,
e principalmente na adolescência, é muito bem-vindas as paixões. Mas as paixões exageradas muitas vezes são recalques também, coisa que eu fico segurando e sai tudo de uma vez, e as paixões exageradas podem fazer com que eu deseje segurar pessoas, segurar situações. Nós voltamos lá para o início dessa aula, que é a questão do apego, de segurar, de reter. Transferência é quando uma pessoa conta algum fato e você se coloca no lugar dela. Isso acontece demais nas redes sociais, no Facebook. Alguém coloca algo e todos se colocam no lugar daquela pessoa. Por algumas vezes isso é muito bom, mas o exagero disso é que você não olha para as tuas necessidades, para as tuas frustrações, para os seus desejos e está sempre transferindo a sua energia para alguma situação de fora. Conflito é o jogo entre duas forças, de dentro para fora, que é o conflito verdadeiro, de dentro para fora, aquilo que eu não quero, qual não é o meu caminho, que não faz parte da minha vida, e o conflito falso, que é o conflito de fora para dentro. É quando o mundo dita as regras para ti, quando os outros ficam na energia do tem que para te convencer de alguma coisa. Nós temos também nessa ideia do conflito, existem muitos conflitos que vêm da ideia do que eu penso e não daquilo que realmente eu vivo. As pessoas são cheias de pensamentos, cheias de ideias. Nós vemos muito isso na política, no futebol, nos clubes. O meu time de futebol é o campeão. Então você cria essa ideia e gera conflitos entre torcidas. O meu partido político é o melhor. De novo, as guerras, as confusões políticas. A minha religiosidade é a melhor. As guerras religiosas. Tudo isso não tem nenhuma relação com vivências diretas. São ilusões e ilusões e mais ilusões. Julgamento, que também é um conflito, é o ato de aceitar ou de condenar tudo. Muitos pacientes que você vai atender terão conflitos por essa condenação. Brigam com o mundo, brigam com o tempo, brigam com as estradas, brigam com o outro e com o outro e com o outro. É sempre a ideia do conflito que vem através de uma observação sem apreciação. Pessoas que não apreciam absolutamente nada e acaba se criando com esses julgamentos ignorância, crueldade, ressentimentos também. Temos que aprender a julgar bem, temos que aprender a perdoar, temos que aprender a dar as mãos. Sedução. Sedução aqui seria uma atitude de manipulação. A palavra sedução tem relação com se deixar ceder, mas sedução aqui é uma ilusão de que o outro irá fazer, irá suprir as minhas necessidades. O outro irá realizar ou irá viver a minha própria vida. É uma visão desfocada e deslocada. Eu desloco para o outro e tento seduzir o outro para que ele me preencha. O poder está no outro. Daí, claro, você coloca o outro como uma pessoa superior. E existem várias formas de sedução, que é o vitimismo, a pessoa que se faz vítima para ganhar algo dos outros, a sedução da sensualidade, a sedução da falsa meiguice, várias formas de sedução. Erro. O erro não é errado, todo erro é uma ilusão, essa é a visão da metafísica. Nós só percebemos o que talvez esteja errado pelo contraste. Então, por exemplo, se nós querermos água quente, colocarmos a água na geladeira, você não vai conseguir água quente na geladeira.
Mas se você percebe que você quer água gelada e coloca o copo d'água na geladeira, você percebe que a água vem gelada. Então, água gelada não significa que o ato de colocar algo na geladeira seja errado, e sim inadequado. Se eu quero água quente, eu não coloco na geladeira. Eu preciso aprender isso. É uma experiência, eu vou aprendendo o que é adequado. E o Gasparetto, o Kalunga, o Mauá, eles sempre insistem, não é errado errar. O erro, eu repito, aqui é uma ilusão. Ou, como diz a PNL, a Programação Neurolinguística, o erro é uma experiência. Você não pode ficar se culpando, a não ser que você fez uma coisa muito grave. Depois nós temos outro item aqui, que é a consciência. Consciência, o ser. Na metafísica, a consciência é tudo que eu percebo aqui e agora. São as minhas sensações. É diferente o pensar do sentir. Muito diferente. O pensamento vem com uma série de julgamentos, de ideias, de paradigmas. O sentimento, horas, eu estou gravando aqui essa aula para você, está calor, eu sinto calor. Não é um pensamento de calor, é o sentir do calor. E a metafísica, o trabalho do Gasparetto, tem muito essa relação de nós ajudarmos as pessoas a viverem melhor, fazendo com que elas deem menos importância para o que elas acham, que o achar é superficial, que o achar é pequeno, é diminuto. A diferença do achar para o sentir, que é algo mais profundo, algo mais visceral. Isso tem relação também com o julgar e o discernir. Julgamento é ver os outros ou situações de acordo com os seus valores, valores culturais, por exemplo, valores religiosos. Existem países que você não pode cortar o cabelo, existem outros países que você faz uma circuncisão, outros países mutilam a genitália das mulheres, e tudo isso são julgamentos que fazem parte de valores adquiridos, que são rótulos. O julgamento tem relação com rótulos, tem relação com pôr um rótulo, julgar e fazer um veredito, certo ou errado. E principalmente hoje os sistemas judiciários, eles estão o tempo inteiro julgando e punindo. A punição é uma imposição de dor. E nem sempre nós podemos ter como base a justiça, como uma base do que é certo ou errado, porque olha, a escravidão era aprovada pela justiça, uma boa parte da Inquisição também era aprovada pela justiça. Então, o julgamento, que é essa imposição de dor que é incentivada pelas pessoas repressoras, o julgamento é uma coisa. Agora, o discernimento é ter uma profunda compreensão das situações, baseado na ecologia, na educação, é agir com inteligência. O que a priori a maior parte das pessoas que criam os julgamentos e as leis no planeta dificilmente agem com inteligência. Não é quem faz a lei ser cumprida ou não, é quem desenha essas leis, que na maior parte das pessoas são políticos. Daí você vê a dificuldade de pensar-se em político com inteligência, com educação, se pensar em políticos como pessoas que sabem distinguir e apreciar as coisas, é um pouco complicado. Então tenha discernimento na sua vida, mais discernimento e menos julgamento. Discernimento é uma compreensão, é um se dar conta. Condenar. Condenar é dramatizar negativamente, não concordar com alguma coisa, fazer um grande drama baseado em modelos ideológicos e condenar. Aí eu te pergunto, o que você tem condenado na sua vida? Condenar também, em muitas situações, mostra um exagero, algo
de fanatismo e fantasioso também. As pessoas, por vezes, exercitam a raiva que está recalcada para condenar a outras pessoas. Culpa. Culpa é o sentimento de raiva que nós mesmos adquirimos, advindo de julgamento também. Nós nos julgamos, nós nos condenamos e nós nos culpamos. Discriminação é diferente, é ver os contrastes, não é essa discriminação racial, nada disso. Discriminação de percepção das coisas, é ver os contrastes, é criar uma síntese, é viver de forma inteligente, partindo-se da observação, para aí sim haver uma discriminação. Insegurança é típico das pessoas preconceituosas, moralistas e inflexíveis. Insegurança é típico de pessoas preconceituosas, eu repito, moralistas e inflexíveis. É quando a pessoa se segura em falsos valores ou em falsas formas de se viver, em falsos julgamentos também. É acreditar que só porque a maioria das pessoas pensa de um jeito, se está tudo garantido. O mestre Osho sempre dizia, eu concordo com ele, tudo aquilo que todos vão atrás, esquece. O indivíduo é o sal da terra nesse planeta. O indivíduo, aquele que não se divide. A multidão ou na multidão tem muito pouca sabedoria. Tudo aquilo que é o maior, o melhor, o campeão, o número um, nota que ali existe muito pouca sabedoria. Insegurança é viver sem saber o que é melhor para você. Olha quanta coisa que você está aprendendo nessa aula, é uma aula longa, mas que você pode estar usando com os seus pacientes. Insegurança é não saber o que é melhor para você, é não se segurar em si mesmo, não se segurar em si mesma, não bancar, nós falamos. As pessoas inseguras também se negam muito, se qualificam sempre para baixo. Segurança é a capacidade de olhar para trás e verificar tudo o que aconteceu e acontece na nossa vida com tranquilidade, principalmente sem dramas. Segurança tem relação com sermos pessoas abertas, flexíveis e é segurar-se em si mesmo, segurar-se no seu poder pessoal e no seu discernimento. Tem que, eu falei que eu ia falar bastante do tem que. O tem que é a pessoa que se sente vigiada o tempo inteiro, ou que vigia os outros. Você tem que, você deveria, você poderia. E o tem que traz aflição, traz medo, traz tensão, insegurança. Existem pessoas que são prisioneiras e prisioneiros do tem que. O tem que é uma obrigação e não é uma responsabilidade. Responsabilidade é muito bem-vindo. Responsabilidade, a capacidade de encontrarmos respostas, a habilidade de encontrarmos respostas. O tem que é uma obrigação, é uma imposição. Dominador é aquela forma de pensamento que quer impor, obrigar, pressionar, empurrar. O objetivo do dominador, seja uma parte de nós mesmos, ou seja, alguém de fora, é moldar a nossa personalidade. O dominador interno, por exemplo, ele quer e deseja que nós agrademos a todos os seres. O dominador interno ignora a nossa alma, a nossa consciência. E existe um dominador interno e o dominador externo, que é o coletivo, ou é a sociedade. Dominado, quantos pacientes que você vai ter que são dominados? São as pessoas que vivem sob a pressão do tem que. São as pessoas
que colocam um breque na própria vida, que não amadurecem, que não buscam a plenitude, porque sempre estão, melhor, sempre se sente vigiado, sempre se sente cuidado por alguém ou por si mesmo. A pessoa dominada sempre acha que tem um monte de obrigações muitas vezes que vêm de uma ilusão, que eu insisto, de querer agradar a todos, de querer ser o perfeitinho. O dominado se sente vigiado e a atitude típica do dominador do dominador e do dominado. Do dominado, a atitude típica do dominado é adiar o que tem que ser feito, ter preguiça, ser uma pessoa vítima de situações, uma pseudo-impotência, doenças e remorso também, que é um outro tema aqui que eu quero compartilhar. Remorso é quando eu nego o que eu poderia ter feito se eu seguisse a minha intuição. Claro que cada caso é um caso, mas bacana refletir nisso, essa visão. Remorso é quando eu nego o que poderia ser feito se eu seguisse a minha intuição. Remorso é quando eu faço o que não é verdadeiro, não tem relação com a minha alma. Quando eu faço o que é verdadeiro, eu me sinto bem. Quando eu faço o que é verdadeiro, eu me sinto bem. Quando eu não faço o que é verdadeiro, eu sinto remorso. Remorso é quando eu nego o que a minha essência quer fazer. E para saber o que minha essência quer fazer, aí é aquela diferença entre eu acho, que é da mente, e eu sinto, que é da intuição, do coração. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu penso, o outro disse, o outro falou. Eu acho é muito vago, não tem sentimento de certeza. Eu acho é inseguro, é um julgamento, não vem de dentro, vem do mundo que nós achamos, é superficial, fantasioso, imaginativo, não é constatado pela realidade, se você notar, é intelectualizado. Eu sinto, é estar presente, é ter convicção. Bonita essa palavra e essa atitude. Eu estou convicto. É ter segurança, é incorporar, é aceitar os fatos como eles são, é encaixar no mundo, é ter sinceridade e é dar crédito aos teus sentimentos, é dar crédito às tuas experiências, é perceber com lucidez o seu próprio poder. As pessoas que sentem, elas são responsáveis, as pessoas que acham a priori são irresponsáveis. Responsabilidade é o poder de escolher e viver aquilo que você acredita. Todas as pessoas têm essa capacidade de viverem aquilo que elas acreditam. Responsabilidade é reconhecer o seu poder. Não é aquela coisa de dever, dever que vem de fora. É eu me dar conta, responsabilidade, daquilo que eu devo fazer. Como eu disse anteriormente, a responsabilidade é a habilidade de se criar respostas. Irresponsabilidade é a falta de consciência das nossas habilidades. Irresponsabilidade é a falta de consciência das nossas habilidades. Isso causa abandono, depressão, angústia, solidão, aflição, um senso de que falta alguma coisa na tua vida que você não sabe o que é. Normalmente as pessoas que têm esse sentimento de irresponsabilidade, elas são impotentes de vida e normalmente são vítimas. Tem um vitimismo exagerado, tem um complexo de inferioridade muito grande. Comparação é a melhor maneira de você se machucar. Melhor maneira. Quando nós nos comparamos, sempre o fazemos com alguém que consideramos excepcional. E nos colocamos, claro, em posição de subtração. O resto, o menos, o pequeno, isso gera vergonha de si mesmo.
o abandono interior. Isso vem da comparação, o abandono interior. Eu repito, comparação é a melhor maneira de você se machucar. Se inspirar em algumas atitudes alheias, isso é muito bem-vindo. Dor é um estímulo para mostrar ao nosso ego, à nossa mente, que ele precisa fazer alguma coisa na vida. Olha a visão da metafísica, é muito linda. Dor é um estímulo, às vezes até exagerado, muita dor, um estímulo ao nosso ego que ele precisa tomar uma atitude. A dor, muitas vezes, ela vem para preservar a nossa integridade espiritual, transpessoal. O Osho dizia que nem sempre a dor ela vem por vir, ela quer te mostrar alguma coisa. O sofrimento quer te ensinar alguma coisa. E para superar a dor, inteligência. Inteligência e disciplina, né? Isso é muito importante. Estamos chegando aqui em alguns itens que eu vou abordar de forma resumida, porque acabam sendo colocações já apontadas. Disciplina é o melhor meio de se chegar a um objetivo. Eu considero a disciplina um valor extraordinário. Eu ensino para você, meu aluno, nunca desista de nada. Persista, vá até o fim. Por isso que nas formações da uma universidade, as longas, na última aula as pessoas recebem uma faixa preta para representar o terapeuta faixa preta, o yogi faixa preta. Eu mesmo, Otávio Leal, que não sou o bonzão, nem o número 1, mas com relação à disciplina, desde os 15 anos de idade que eu pratico Budô, pratico artes marciais. No momento que eu ministro essa aula para ti, eu treino Kung Fu, estilo Hungar, treino Karate Do. Esse Karate Do treino sozinho, aqui no Guarujá. Kung Fu tenho aulas, treino Tai Chi Chuan, Iaido, que é a arte da espada, e Qigong. Desde os 14 anos de idade eu persisto até hoje e sou muito feliz por não ter abandonado isso e uma série de elementos da minha vida. Disciplina é uma ordem divina. Negar a disciplina é causar dor na tua vida. Fantasia são elaborações mentais que trazem sensações de mal-estar. As pessoas fantasiam sobre tudo e não olham o que é real aqui, agora. Realidade são as sensações do aqui, agora. Eu sinto o meu corpo, eu sinto o local onde eu estou, eu sinto que eu estou gravando aqui para ti. Criatividade é um processo de consciência que permite a nossa transformação. As pessoas criativas se transformam positivamente. Liberdade é a habilidade de saber lidar com coisas e pessoas, além, claro, da liberdade física, mas liberdade de saber lidar com tudo. Não dá para se ter liberdade sem termos desenvolvido habilidades. Roberto Freire, um mestre de terapias corporais que teve muito comigo, eu fui discípulo dele, eu fui paciente dele, ele dizia que liberdade é uma conquista diária. O fato de você ser livre hoje não quer dizer que você será livre amanhã. Uma conquista diária. E para isso você precisa ter uma disciplina, você precisa ter habilidade para ter a sua liberdade. E liberdade é colocar limites, é viver mais para dentro de si, viver mais os seus valores. Não precisa se separar dos outros, mas olha quem você é. Desrespeito é fazer coisas que cabem ao outro e não as coisas que cabem a você. Vamos olhar para isso de novo. Desrespeito é fazer as coisas que cabem aos outros e não fazer aquilo que cabe a você realizar. Egoísmo é quando o indivíduo não respeita os nãos e nem os sims da sua essência. A tua essência ou a tua vida, a existência, a natureza diz não. E você diz sim.
A existência, o teu ser diz sim e você diz não. Ou seja, egoísmo é quando nós negamos esses sinais que o Paulo Coelho tão bonita, tão profundamente fala sempre dos sinais, de nos darmos conta dos sinais. Egoísmo também é querer que os outros façam para nós o que nós nos negamos a fazer. Resistência é colocar dificuldades para você, para os outros. Resistência é uma defesa usada de forma errada. Quando nós resistimos a várias situações, nós não tomamos consciência das mesmas. Se abra, se aquilo não for para ti, se aquela situação não te diz respeito, você larga, você solta, você abre mão. Inveja é quando nós nos negamos a ser o que realmente somos e entramos no orgulho e na ilusão, bloqueamos o nosso poder, desejando sermos uma outra coisa. Olha que lindo. Inveja é quando nós nos negamos a ser o que somos. Negamos o nosso poder, as nossas habilidades, as nossas capacidades e desejamos ser uma outra coisa. Individualidade é o ser centrado no si mesmo, na essência, na alma dele. Aquela pessoa que se relaciona verdadeiramente com si mesmo. Sensibilidade, a pessoa que tem uma grande capacidade de discernir pelo que sente. Sentir, o registro de sensações captadas. Amor é o estado de se estar na sua própria essência. Ama a ti mesmo, ama o próximo. O amor aumenta o teu poder em vários níveis, em vários níveis. Poder aqui não de dominar alguém, mas o poder de ser você. Você vê que eu anoto algumas coisas, porque existem alguns erros de português aqui na apostila que eu vou compartilhar contigo. Estamos fechando aqui, temos mais alguns poucos itens. Amadurecimento é o poder de nos dar exatamente aquilo que necessitamos. Acho lindo isso. Amadurecimento é o poder de nos darmos exatamente aquilo que necessitamos. Ser bonzinho, entre aspas, é quando a pessoa se impõe obrigações só para ser aceita socialmente, sem pensar se realmente isso irá fazê-la bem ou não. A pessoa boazinha só reclama e não consegue perceber o que a sua alma sente. Libertação é quando a pessoa se segura em sua própria força, em seu próprio poder. Libertação é quando a pessoa tem consciência de si. Neurose é quando o indivíduo torna-se dependente das pessoas, torna-se dependente do mundo. Ele tem a condição de assumir a sua própria essência, a sua própria vida, de uma forma adulta, madura, responsável, mas a neurose dele é sempre depender dos outros. Depender pode ser também buscar apoio externo, apoio de fora, um apoio que ele deve se dar. Dignidade. Dignidade é o nome da ligação do ego com a nossa essência, da mente com a nossa essência. É estarmos centrados na nossa própria divindade. O bem é a liberdade cósmica que pode ser sentida quando estamos em contato com a nossa própria essência. O mal é uma ilusão temporária, ele não existe, é apenas um rótulo para algo que fazemos sem emoção, sem estar ligado em nós mesmos. Nós rotulamos uma série de coisas de mal. E as pessoas que vivem sempre na energia do mal, elas não dão atenção ao bem. Note nas redes sociais, na TV, nos Facebooks, como as pessoas dão atenção ao mal, se esquecendo do bem. Pois bem, eu vou agora passar uma afirmação para vocês, uma afirmação psicografada pelo Gasparetto, e essa aula não finda aqui. Em outras aulas da sua formação,
eu vou compartilhar contigo uma série de afirmações poderosíssimas, são mantras mesmo, poderosíssimos, que vão transformar a tua vida. E eu vou passar algumas agora, que são algumas lá dos anos 80, em outro momento da tua formação eu vou transmitir algumas mais atuais, mas essas são muito poderosas. Elas dizem assim, você vai entender, vai assimilar mais essa ideia da metafísica da saúde. Afirmações: quem manda em mim sou eu mesmo. O importante é não exigir nada, tudo está correto e bom. Eu deixo o juiz que existe em mim descansar. Alegria, doçura, meiguice, compreensão e o sentimento de fraternidade habitam em mim por todo o tempo. O eu superior está em mim. A todo momento de minha vida ele atua me mostrando o meu melhor. Os outros nos parecem grandes porque estamos ajoelhados. Lindo. Os outros nos parecem grandes porque estamos ajoelhados. Eu não tenho que nada. Eu sou livre para alimentar atitudes a favor do ser dentro de mim, sem críticas do passado. Eu sou 100% responsável por mim e pelo que me acontece. O mundo te trata como você se trata. Só existe um ponto no universo, o ser. O ser está em tudo. Sou livre para sentir, sou livre para escolher, tudo que é ruim desaparece. Eu deixo ir todo o mal em mim. Eu sou o autor dos fatos de minha vida. Eu faço tudo com amor. O universo está pronto para me dar tudo aquilo que eu necessito. Basta que eu queira. Eu me abro para tudo aquilo que é de melhor. O que eu fizer com a minha essência, automaticamente eu farei para a essência dos outros. Eu sou Deus se vendo. Deus não existe sem mim, logo eu influencio o mundo e o universo. Eu não sou nada sem Ele, Deus, logo Ele me guia. Eu sou cada dia mais digno. Quando eu falo, Deus fala por mim. Quando eu sinto, Deus sente por mim. Eu sou perfeito pela minha idade astral. Deus só age através de mim. Eu só consigo agir através de Deus. Essa foi uma aula longa, uma aula talvez cansativa. Abençoado seja você por persistir até o final. Se você começar a estudar, decorar, guardar isso na tua mente, no teu coração, esses valores, você poderá, de forma competente e responsável, apontar caminhos e reflexões para o seu paciente, dentro dessa abordagem quântica, dentro dessa abordagem transpessoal. Estude, se dedique, obrigado por você ser quem você é.